Vamos todos nós então levar o nosso pensamento até Jesus, acalmando a nossa mente, o nosso coração, lembrando da figura bondosa do nosso Mestre, que caminhou aqui na terra, trazendo tantas coisas boas, tantos exemplos, né? E que possamos lembrar agora das nossas dificuldades, das nossas inquietudes, colocando tudo isso nas mãos do nosso Mestre Jesus, para que Ele possa nos dar o recurso que necessitamos para resolver os nossos problemas, curar as nossas enfermidades, acalmar o nosso coração e principalmente iluminar o nosso caminho, abrindo todas as portas, nos dando tudo aquilo para que possamos seguir um caminho mais leve, mais alegre, mais confiante. Mestre Jesus, que a sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Antes de eu fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, acho que a maioria aqui me conhece, né? Eu estou ali na livraria, toda ajuda é bem-vinda. Dá uma passadinha lá, olha os livros, vê se agrada de algum. E hoje eu trouxe um específico aqui para vocês, que é Há 2000 anos. Esse livro, ele é um romance psicografado pelo Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. É assim, acredito que alguém já ouviu falar, ou já escutou alguma coisa sobre. Ele é um romance que narra os principais fatos que aconteceram na vida do senador Romanos Plúvio Lentus, né, que foi uma encarnação de Emmanuel também. E assim, Plúvio Lentus, nessa trajetória, ele encontra com Jesus. E ele também recebe o milagre da cura da sua filha, que na época tinha lepra, né? E a sua esposa, que ficou muito seguidora de Jesus. E também no decorrer da história, vai mostrar a crueldade e a soberba desse senador com todo o seu poder. Né? E esse livro também, vou pôr assim para ficar melhor para vocês verem. E assim também, quando a gente vai ler a história, a gente vai percebendo com muita clareza que as más inclinações humanas atrapalham a evolução espiritual. Porque nesse livro aqui mostra muito bem que o governador teve a escolha de fazer entre o bem material ou o bem espiritual, mas a soberba mandou mais no seu coração. Só queria mostrar para vocês, tá bom? Muito obrigada. Agora eu vou fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Item 4. A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é desse mundo, é o que todos entendem. Mas na terra não terá Jesus uma realeza? O título de rei nem sempre implica o exercício do poder provisório. Ele é dado por meio de uma concordância de todos os que, por sua genialidade, colocam-se primeiro plano numa atividade qualquer, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada no templo, não tem, muitas vezes, maior valor ou importância do que aquele que leva a coroa. Ela é imortal e sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é um jogo de oportunidade e, às vezes, amaldiçoada. A realeza terrena termina com a vida. A realeza moral ainda governa, sobrepondo-se além da morte. Sobre esse aspecto, Jesus não é o rei mais poderoso de que todos os soberanos? Foi, pois, com razão que disse a Pilatos: Eu sou o rei.
mas meu reino não é deste mundo. Obrigados a todos pela atenção e tenham uma excelente palestra. Nós temos hoje um convidado, que é o nosso amigo Cleomar Barros, que... Cadê o Cleomar, hein? Ah, tá escondidinho atrás, né? Cleomar Barros já esteve aqui nessa casa, já fazendo palestra. É estudioso da doutrina espírita, muito bom isso. Trabalhador também. Assessor da Federação Espírita do Estado de Goiás, nas suas atividades. Então, nós temos a alegria de tê-lo aqui entre nós, nesta noite. Vamos deixar a palavra para o Cleomar, para ficar à vontade para expor a sua palestra de hoje para todos nós. E a nossa fala de hoje, ela tem algumas informações que vão interessar bastante a todos nós. Primeiro, eu gostaria de passar para vocês aqui, vou perguntar para vocês se vocês já ouviram falar de Elon Musk. Quem já ouviu? Muitas pessoas já ouviram, né? Muito bom. E o Bernard Arnault e Family? Ninguém. E o Jeff Bezos? Quem é ele? O Warren Buffett. Também conhece? Larry Page. Vocês vão estranhar esse questionamento que eu estou fazendo aqui, mas daqui a pouco eu explico. Ok, Bill Gates é muito conhecido, né, porque ele é da área de computação. Esses nomes que eu passei para vocês, alguns, quer dizer, a grande maioria deles, desconhecido de quase todos. Eles são os 7 homens mais ricos do mundo hoje. Aí eu pergunto para você conhece Jesus Cristo? Hã? Quem não conhece Jesus Cristo aqui? Há quantos anos ele esteve aqui? Qual foi a riqueza dele, o patrimônio dele? Qual foi a realeza desse Jesus Cristo? Chegou um cara e perguntou para ele, um tal de Pilatos, um espírito extremamente inferior, mas estava lá, né, para cumprir o seu papel. E ele achava que a riqueza material era tudo. Então ele chegou e falou para ele assim, cara, é o seguinte, eu estou ouvindo falar por aí que você está dizendo que estão dizendo que você é o rei dos judeus, você é rei. Aí Jesus, humildemente, vestido, trajado, uma situação bem inferiorizada, né, materialmente, emocionalmente, responde para ele, tu dizes. Não, mas você é rei de algum império? Ele falou, rapaz, é o seguinte, o meu reino não é desse mundo, você não está entendendo. Eu vou tentar explicar para você onde é o meu reino. Aí ele começou a falar para esse cara onde era o reino dele. Ele falou assim, tudo que eu fiz aqui nesses... Detalhe, 3 anos de trabalho, só. Ele se tornou o nome... Hoje, né, nós temos um instrumento de pesquisa que chama-se Google, vocês todos conhecem, todos utilizam. Qual é o nome mais procurado na internet hoje? Jesus Cristo. Não é nenhum desses que eu falei aqui. E do tempo de Jesus, quem era o cara rico naquele tempo, um pouco antes dele? Tutankhamon. Alguém já ouviu falar de Tutankhamon? Era um faraó egípcio, né? Que foi enterrado com toda a riqueza dele. O que eu quero dizer com essas palavras para vocês? Onde é que nós estamos construindo a nossa realeza? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo desta oportunidade reencarnatória? Será que nós estamos parecendo com esses 7 bilionários aqui? Bilionários em dólar, hein? Falei, 200 e tantos bilhões de dólares é a fortuna. A gente não tem nem noção disso, né?
200 bilhões de dólares. Eu fiquei sabendo agora recentemente que tem um cara aí, muito rico também, uma fortuna, para 50 bilhões. Ele vai construir uma casa na Flórida de 5 bilhões de reais, 1 bilhão de reais. A casa de 4.000 e tantos metros quadrados. Eu pergunto assim, meu Deus, que falta de respeito com as pessoas que não têm poder aquisitivo para ter uma moradia simples, né? Uma casinha comum. Falta de respeito total com a humanidade, que é extremamente maior do que o padrão que eles vivem. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, por que que Jesus é o nome mais conhecido do que todos esses que eu falei, e outros antigos que eram mais ricos? O que foi que ele fez? Qual foi o verdadeiro papel de Jesus? Por que ele disse que o meu reino não é desse mundo, e qual é a realeza de Jesus? Conta uma história de Jesus muito interessante, que diz o seguinte: em determinado momento, né, ele virou para os seus apóstolos e disse o seguinte: eu vou, mas vos prepararei um lugar. E onde vou esperar vocês para a gente estar juntos lá, né? Nós somos aqui tão amigos, discípulos, vocês trabalharam comigo muito tempo, andamos muito por essa região aqui, vocês sempre me acompanhando. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa muito importante, é fundamental. É o básico de tudo que nós precisamos fazer, e é o que vocês vão passar a fazer quando eu for embora, onde eu vou preparar para vocês um lugar para a gente estar junto. E digo para vocês que na casa do meu pai tem muitas moradas. Presta atenção nisso, muitas moradas, viu? Eu vou dizer para você o seguinte: ama ao teu pai, ao nosso pai, ao meu pai que está no céu, acima de todas as coisas. Mas ama ao seu próximo como a si mesmo, ou como eu vos amei. Que coisa, né? Toda essa fama de Jesus, ele tinha um tijolo para beijar a cabeça à noite para dormir? Não. Ele tinha uma casa? Não. Ele vivia na casa dos outros. Naquele tempo era comum o cidadão sair, né, e pedir pouso na casa de alguém, era muito comum. Então ele pedia para um discípulo, um apóstolo dele na frente, chega lá, veja se aqui nesse lugar nós vamos ter espaço para a gente poder transmitir a palavra e o pessoal nos acolher, a gente ficar na casa deles ali, pernoitar, comer alguma coisa. Tem condição? Tem. Então ele ia na frente e olhava. Se não tivesse, olha, se não tiver, você sacode a poeira e não voltamos mais ali, vamos para outro lugar. Ou seja, quem quer receber a minha palavra, que me dê condições de fazer essa palavra. Quando Jesus falou essa frase, ele acrescentou uma coisa que é extremamente fundamental para a nossa compreensão. O que é a doutrina espírita? A terceira, revelação. Nós aqui, espíritas, temos o privilégio, nós somos extremamente privilegiados, de conhecermos a terceira revelação. Quem foi a primeira? Os profetas. Segunda, Jesus Cristo. E a terceira, a doutrina. Mas quando ele falou, eu vou, mas vos enviarei o Consolador prometido. O que é o Consolador prometido? A doutrina. Então nós temos o privilégio de conhecer a doutrina. Olha que coisa importante. Então eu vou dizer para vocês outra coisa. Quando Jesus colocou essa frase, ama o nosso Pai que está nos céus, acima de todas as coisas, e ao próximo como eu vos amei, ou como você ama a você mesmo. Aí ele disse uma outra coisa que é marcante. Ele falou assim: aqui está. Alguém completa para mim? Toda a lei e os profetas. Caramba, o que quer dizer isso, gente? Tudo aquilo que está escrito até agora passou. Eu só vim cumprir as profecias conforme estava dito
no Pentateuco do Antigo Testamento, que foi escrito antes de Jesus. Está certo isso? Mas quando ele disse assim: esse é o principal mandamento que eu deixo para vocês, porque aqui está, neste mandamento está toda a lei e os profetas. Se você parar para avaliar, inclusive os 10 mandamentos está nessa frase. Aqueles 10 mandamentos que a gente aprendeu lá quando a gente estudava catecismo, né, na igreja católica. Quem é que não foi católico aqui? Toda a vida foi espírita, né? Todos nós, né, fomos católicos. A nossa formação básica é essa. Então eu me lembro muito bem disso. A gente aprendeu sobre os 10 mandamentos. E aí? Aqui está toda a lei e os profetas. Porque a partir daquele momento, o que esse homem fez nesse planeta? Ele foi o homem mais iluminado que esse planeta recebeu em toda a sua existência. E como é que ele veio parar aqui? Ele recebeu do seu pai, do nosso pai, a seguinte incumbência: menino, desce lá e arruma esse planeta que você criou, que está com uma complicação danada lá. Vai lá e ajuda esse pessoal. Você gosta muito deles, porque foi você que criou esse planeta há alguns bilhões de anos atrás. E esse homem, naquela época, ele já era aquele poder de criar mundos. E Jesus criou o planeta Terra, dentre outros vários. Aí ele veio. Mas para ele vir e estar aqui, ele precisava vestir essa indumentária, essa vestimenta carnal que nós usamos hoje e achamos que está tudo bem. Coitado de Jesus, ele não conseguiria viver mais do que 33 anos nessa indumentária horrorosa que nós vestimos hoje, que é o corpo carnal. Já incomodava, ele não conseguiria passar 33. Incomodava ele. Tanto é verdade que o maior sofrimento de Jesus, o maior de todos eles, não foi a sexta-feira ali, aquele escárnio que fizeram com ele, o bater nele, o pregar. Gente, tem gente que sofre muito mais do que Jesus, comparando com este momento. Concorda comigo? Tem gente que não vive na cama a vida inteira ali, sofrendo aquela dificuldade, a vida toda. Jesus teve 2 dias. A paixão. Não foi não. Isso aí é fichinha perto do que ele teve que passar. Ele demorou 1000 anos para reduzir o seu tamanho espiritual, para conseguir encarnar. Dá para a gente ter noção há quantos bilhões de anos esse espírito não reencarnava? Ele era iluminado, ele não precisava disso. Mas atendendo um pedido do seu pai, ele vem e reencarna. E foi muito difícil para ele. Extremamente difícil. Vamos imaginar aqui a gente reencarnar num animal qualquer. Como é que seria a nossa reação espiritual? Muito difícil, né? Muito difícil. E ele passou por tudo isso porque ele amava esse povo, esses espíritos que ele tinha colocado aqui através de Deus. Porque todos nós fomos criados pelo nosso Pai, espíritos rudes e ignorantes. Todos nós com as mesmas possibilidades de aprendizado. Todos nós. Alguns desenvolvem mais rápido, outros menos rápido, né? Mas nós estamos ainda tão atrasados, né, espiritualmente, em termos de evolução, que nós fazemos parte do segundo planeta. Segundo tipo de planeta, né? Que são 5, né? A gente sabe disso. 5 tipos de mundos, né? Daquilo que ele falou. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Então são 5 tipos de mundo. Primitivos, prova e expiações, que são mundos que parecem com o nosso planeta Terra. Né? Regenerados, iluminados e divinos. Um dia nós vamos chegar a ser iluminados e divinos. Pode demorar alguns bilhões de anos, mas a gente chega lá. Porque os nossos espíritos são imortais. E por sermos imortais, nós temos que começar a pensar nessa imortalidade do nosso espírito, é agora. Nós precisamos de começar a criar a nossa realeza, porque tudo que nós construímos aqui
que é o que nós pensamos, que construímos, que são os nossos bens materiais, os ladrões roubam e as traças corroem. Mas tudo que nós plantarmos no outro plano, que seriam exatamente as bondades que nós fazemos aqui, baseado neste amor que Cristo nos ensinou, é que vai nos permitir ter lá no outro plano uma rocinha. Vamos plantar lá as nossas sementes do bem, porque essas a gente leva conosco quando a gente vai embora, porque a outra a gente não leva nada, zero. Aliás, o que nós fazemos com o que nós temos aqui de bens materiais, a gente deixa aqui para os nossos filhos brigarem. Que maldade, né? Que maldade a gente faz com os nossos filhos. Não é isso que acontece em quase todas as famílias? Estou errado? Hã? Já viu o irmão brigar um com o outro? Eu nunca tinha brigado, mas na hora de falar do patrimônio que tem que dividir, acabou. Aí o ódio fica mortal. E detalhe, né? Nesse lugar, que a gente chama de lar, que é o nosso principal laboratório de aprendizado da evolução espiritual, é onde nós temos os nossos maiores afetos e desafetos. Então, nós viemos numa condição de reconciliarmos com esses nossos irmãos. Aí acontece um problema desse que eu tenho que dividir. Isso aqui é seu, isso aqui é meu. Aí é a hora da briga. Deixe para os seus filhos outro patrimônio. Deixa para eles um patrimônio moral. Deixa para eles um patrimônio espiritual. Você jamais será esquecido. Jamais. Vamos dar alguns exemplos do nosso tempo? Qual era a fortuna do Chico Xavier mesmo? Zero. Zero, ele não tinha nada. E tudo que ele ganhava de presente, que era alguma coisa que tinha um pouquinho de valor, o que ele fazia? Ou devolvia ou doava para as instituições de caridade que ele ajudava a cuidar. Como é que era a expressão do Chico? Sorridente o tempo inteiro, espirituoso, ele era bem espirituoso, gostava de uma piadinha, feliz. Deus queria o Chico sorrindo, ele ficou sorrindo a vida inteira dele. E nós? Nós temos outro exemplo também, o nosso amigo Divaldo Franco, que ainda está vivo, graças a Deus, né? Provavelmente vai estar no nosso Congresso Espírita, né? Se a saúde dele permitir. Eu passei para você, não passei, Fábio, o convite. Depois você joga no grupo da casa, por favor. Nós precisamos de muita gente participando desse congresso. Às vezes, mas o valor é caro. Gente, aquilo é o custo, não tem como ser diferente. Porque a gente é que paga passagem para todo o pessoal que vem. Passar estadia, tudo. Paga aquele centro de convenções, que é uma fortuna aquilo lá. A gente está tentando até mudar um pouco o formato de pagamento, mas é muito caro. Então, assim, aquilo é para cobrir a despesa. A federação não ganha um centavo com aquilo. Vamos participar todos que puderem, para, além da gente receber uma fortuna, que é o aprendizado que eles podem nos passar, a gente está contribuindo para que esse evento permaneça. E é o 40º esse ano, 40 anos seguidos, que é realizado esse Congresso Espírita, que é justamente na época do Carnaval. Vocês lembram? Fevereiro, né? Tá. Então, é muito importante a gente fazer essa observação. Vamos lembrar de outro nome? Divaldo, a gente falou, pode estar conosco. O Divaldo fez uma coisa diferentemente do Chico. O Chico pegou todas as obras psicografadas dele, que dão mais de 500, né, entre aquelas que não tinham sido ainda publicadas. Ele doou todos os direitos autorais, que ele nunca disse que uma obra daquela era dele. Nunca disse. Eu sou apenas um instrumento que escreve. Eu sou a caneta que escreve, não sou eu que faço isso. São os espíritos que me usam para poder passar as novas mensagens que eles têm do dia de hoje, informando como é que é no outro plano, passando mensagens diferentes. Você vê o legado que o André Luiz deixa conosco com relação à vida espiritual, né? Em todos os livros que ele fez, começando lá do nosso lar, o primeiro deles. Tem filme, tem tudo. Vem o nosso lar número 2 aí, que é o Mensageiro, né? Muito importante que nós assistamos também. E nós temos outros nomes, até de religiões que não são, de doutrinas que não são as nossas. Irmã Dulce. Qual é a fortuna da Irmã Dulce? Sabe? Zero.
Da Madre Teresa de Calcutá, 0. Mas então, por que eu estou correndo atrás do ouro aqui, do jeito que eu estou, desesperado? Eu preciso correr atrás do divulgar e do implantar o quê? O amor incondicional entre os nossos irmãos, entre os meus familiares, no local onde eu trabalho, na doutrina que eu professo, na igreja que eu frequento, na casa espiritual que eu frequento, com os meus amigos. É isso que eu preciso fazer. É proibido ter bens materiais? Não. Mas eu digo para vocês que é complicado. E o Chico achava complicado, por isso ele nunca ficou com nada. Sei lá, eu vou ficar tentado com esse negócio dessa fazenda. Foi uma pessoa de Goiás aqui que doou uma fazenda para ele. Não, vou ficar tentado. Vai ser uma tentação para mim esse negócio dessa fazenda. Um fusquinha novo deram para ele, ele devolveu. Vou ficar tentado a ficar ligado aos bens materiais. Esse é o nosso grande problema. A gente fica ligado às coisas materiais. A gente fica tão ligado às coisas materiais. Eu estou falando isso porque isso é a realeza de Jesus. Eu estou fazendo essa comparação do nosso tempo porque esta era a realeza de Jesus. O amor incondicional. É isso que ele semeou para a gente. É o que nós precisamos aprender o mais rápido possível, porque o tempo urge. Nós não temos muito tempo mais para semear essa semente do bem no outro plano. Não temos mais tempo. Então, como eu disse, o Divaldo fez diferente do Chico. O Chico doou tudo. O Divaldo, ele mesmo que guarda os direitos autorais para aplicar na obra dele que tem em Salvador. Enorme, enorme, imensa. Vale a pena, quando for a Salvador, conheça a obra de Divaldo Franco. É fantástico o trabalho que ele faz. E as pessoas que vão para lá para estudar com ele, ficar com ele ali, ele não pergunta qual é a religião. Não interessa isso para ele. Ou nós só vamos atender os que são espíritas? Não. Todos são nossos irmãos? São. Nós não queremos dizer aqui que nós temos evolução diferente de ninguém. Às vezes nós somos espíritos, conhecemos, mas nós somos pior do que qualquer evangélico que ainda leu, ainda gosta e lê e professa e propaga o quê? O Antigo Testamento. Então não nos adianta ter o conhecimento se eu não tenho a prática. Não adianta. E detalhe, hein? Escreva o negócio, está escrito. Espíritas, muito lhe será dado, mas muito lhe será cobrado. Muito lhe será cobrado. Porque diferente deles, nós sabemos o que nós somos. Nós sabemos que somos espíritos eternos. Nós sabemos que não morremos jamais. E nós sabemos que tudo que nós fizermos aqui vai ser pago com juro e correção monetária. E nós não sairemos daqui enquanto não quitarmos o último centavo. Está errado o que eu estou falando? Tá não, né? Tá bom. Eu tenho medo de falar as coisas erradas e depois você está errando aí, não é? Tem muito medo. Mas ainda bem que os seus anjos aí estão me orientando aqui para falar exatamente aquilo que você tem vontade de ouvir. Isso aqui é bacana. Ele vem aqui e dá um cutucão aqui para mim e eu falo, né? E vai. Então, meus amigos, é isso. O que nós podemos planejar na nossa vida a partir de um determinado momento? Pode ser a partir de hoje, não faz mal. Como é que eu vou criar uma realeza que se espelhe na realeza de Jesus? O que eu posso fazer para fazer isso na minha vida? O que eu posso fazer? Qual que é o meu tempo? Quer ver, né? 20 horas, né? Tá ok? Posso finalizar então? Posso? Maravilha. Meus irmãos, que Jesus abençoe a todos vocês, que essa noite faça uma diferença na sua vida, para que você possa refletir sobre o que a gente falou, da importância dessas palavras que foram colocadas, e que nós possamos fazer as mudanças na nossa vida, mesmo que seja bem lenta, muito gradativa, mas que sejam gradativas. Que seja um formato que a gente esteja aprendendo todos os dias um pouquinho. Namastê. O divino que habita em mim, saúda o divino que habita no coração de vocês. Amém? Obrigado.
Queremos agradecer a Deus, a Jesus, o Mestre de todos nós. A carreira mais alta daquele que ensina é de mestre. Aquele que nos transmite a sabedoria para modificar o que somos. Isso que é educação. É quando nós aprendemos, quando nós interiorizamos aquilo que nos foi passado. Queremos agradecer nesta noite pela palestra do nosso irmão, pelo alerta do modelo e guia que nós temos na terra, na figura tão importante do nosso Mestre Jesus. Que ele possa receber as bênçãos, as luzes espirituais, hoje e sempre, nessa tarefa de divulgação. Queremos pedir a Jesus que nos abençoe nesse momento do passe, que Ele nos ajude, porque reconhecemos ainda no mundo de hoje que estamos muito longe desta realeza que Ele nos apresentou. Então, pedimos força, sabedoria e vontade, que com a fé em nosso Pai Celestial poderemos vencer de acordo com o planejamento que Jesus fez para todos nós. Assim, agradecendo, que a paz dele nos envolva, que a luz que ele emite do seu conhecimento e da sua figura esteja conosco agora e sempre. Que assim seja, Senhor.